Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um módulo da nossa Escola de Formadores. Essa formação inicial que a gente faz para apresentar pontos extremamente importantes para o início do exercício ministerial. Hoje eu vou falar com vocês sobre o módulo 2, onde nós vamos abordar sobre como deve ser o atendimento pessoal. Então, esse módulo é um módulo muito prático. É um módulo onde eu vou falar aqui com vocês como que acontece, de fato, o exercício ministerial de atendimento pessoal. Quando senta você, formador, e o seu formando para conversar. Como que isso se faz, como que começa, como que conduz, o que eu vou falar, o que a gente tem que conversar. Todas essas dúvidas, né? Que quando a gente entra no Ministério de Formação, a gente tem, vão ser sanadas, espero eu, aqui nesse módulo, ok? Então, primeira coisa. O núcleo de formação ele vai designar um formador para cada formando. Quem deve atender aquele formando? Somente o formador. Questões relacionadas à vocação, exercício ministerial, situações na liderança, com a liderança local, né, na missão local, tudo isso que envolve a vida comunitária desse vocacionado, desse membro, devem ser relacionadas sim, devem ser direcionadas sim ao formador pessoal. Né? E enquanto formador pessoal, nós temos responsabilidade por essa vida que nos foi confiada, por essa vocação que nos foi confiada, né? Não podemos simplesmente achar que a gente está cumprindo ali um checklist da vida vocacional dessa pessoa. Não. Essa escolha foi realmente uma eleição vinda da parte de Deus. Claro, né, que instrumentalizada ali por seres humanos que são falhos, né? Mas precisamos acreditar que cada formando que eu tenho veio da parte de Deus, confiado a mim, e eu preciso ser responsável por essa vocação. Um outro ponto muito importante é que, sim, o maior interessado na formação pessoal é o formando, porque é a vocação dele que está em jogo, né? É o chamado dele, os ministérios, a vida comunitária dele que está ali sendo trabalhada, né? Que deve ser estruturada com aquela formação pessoal. Mas isso não tira a parte do formador pessoal de ir atrás do seu formando, né? Claro, todo mês, né, de acordo com a periodicidade da formação pessoal, o formando precisa procurar o formador, marcar uma formação pessoal, né, para que se fale dos assuntos necessários. Mas o formador precisa estar atento, disponível, para que essa formação pessoal também aconteça, né? Se você tem um formando, de repente, ele some, fez a formação pessoal um mês, sumiu, nunca mais deu notícia, você nunca mais soube de nada, não apareceu para marcar outra formação. Opa, eu preciso pastorear essa vocação, ela foi confiada a mim. Eu preciso sim, né, ir atrás de se formando. E aí, fulano, como que tá? Tá tudo bem? Você sumiu? Porque às vezes de fato aconteceu algo, né? E aquele formando se fechou, ou não conseguiu entrar em contato, né? Já tivemos um caso uma vez, alguns anos atrás, de um membro da comunidade que tinha sumido, não aparecia na missão local, não falava com o formador e a gente conseguiu saber o que tinha acontecido com ele, né? No fim das contas, a gente descobriu que ele tinha sofrido um acidente, tinha ficado internado no hospital, sem comunicação, porque o celular dele tinha quebrado, enfim. Ele estava realmente passando por uma situação grave, ninguém da comunidade sabia, né? Então, para você perceber como que é importante que o formador esteja atento, né, aos passos do seu formando, não para vigiar a vida dele, para saber o que está acontecendo por mera vã curiosidade, né? Não, mas para que você consiga perceber o caminhar dele comunitário, para poder analisar como que ele anda na vocação dele, o interesse dele nas coisas da obra. Isso é extremamente importante também, né? É importante também que o formador ele se atente ao fato, né, de que o seu formando necessita de outras ajudas ao longo da vida dele, né? Vocacionalmente, nós temos ali o formador pessoal, mas todos nós precisamos, né, de um diretor espiritual, muitos precisam de terapia. Então, é importante que você descubra se o seu formando, ele faz terapia, com quem que ele faz, né? Se ele tem diretor espiritual, porque como um bom católico é bom que a gente tenha um diretor espiritual, né? Não precisa, obviamente, ser alguém que super ame a colo de Deus, né? Um padre muito conhecido. Não, precisamos de um sacerdote, uma pessoa, né, espiritualmente preparada para dar esse auxílio para a alma daquela pessoa, para a vida com Jesus, com Deus daquela pessoa.
né? Porque se uma pessoa tem esse tripé bem formado, formador pessoal, direção espiritual e também terapia quando necessário, ele vai estar bem amparado. E eu, enquanto formador pessoal, vou conseguir trabalhar mais perto da esfera da vocação, da vida comunitária, de uma forma muito melhor. Porque as outras questões já estão sendo trabalhadas também concomitantemente à vida vocacional desse membro, ok? Um outro ponto importante, minha gente, é a gente perceber, né? Se de repente aquele nosso formando, ele não se aconselha, ele não partilha muito mais com outras pessoas da comunidade do que com o próprio formador pessoal, né? Então, não pode acontecer a situação de que o meu formando partilha muitas coisas da vida dele com outros irmãos, com o antigo formador, com o líder de missão, o líder ministerial, e não partilha com o formador pessoal. Porque quem vai responder pela vocação daquela pessoa é o formador pessoal, né? Aqui no núcleo geral, aqui no núcleo de formação vai recorrer para saber como está a vida vocacional daquele membro é ao formador pessoal, né? Se o núcleo geral, se o núcleo de formação quer saber como que está o exercício ministerial, vai para o líder ministerial. Se quer saber como que ele é na missão local, vai para o líder local de onde ele reside. Agora, se eu quero saber da vocação dessa pessoa, eu vou falar com o formador pessoal. Então, é importante nós estarmos atentos, né, a esse movimento. Claro, né, não tem nenhum problema, né, nós somos irmãos, né, nós falamos todos uma família, então nós somos irmãos. E nós temos afinidade com um ou com o outro, isso é normal. Agora, critérios de vocação, de vida comunitária, orientações, direcionamentos vocacionais, vêm da parte do formador pessoal, ok? Um outro ponto importante também, né, que muitas vezes acontece, é o quê? Muitas vezes no atendimento pessoal, o formando quando vem, ele traz muitas questões. E por vezes ele pode trazer alguma questão, alguma situação de pecado que ele cometeu. Então é importante, sim, que você, enquanto formador, conduza ele ao sacramento da confissão. Olha, meu querido, olha, minha querida, você já se confessou deste pecado? Isso é um pecado, precisa se confessar. Você precisa se reconciliar com o Senhor, né? Para que o seu caminho em Deus, na comunidade, seja limpo, né? Não tenha nenhum resquício de sujeira, né? Usando aquela figura, aquela imagem do rio, né? Da água que flui. Nós precisamos conduzir os nossos formandos a terem vida sacramental. Então, né, na nossa regra de vida tem lá, periodicamente, nós irmos buscar o sacramento da confissão. Se o formando vem com algo que você percebe que é um pecado que ele precisa se confessar, seja verdadeiro. Querido, querida, você já se confessou desse pecado? Né? Você se arrependeu deste pecado? Né? Então, busque a confissão, busque um sacerdote, um diretor espiritual, seu confessor, para fazer esse trabalho de arrependimento para que você se confesse. Ok? Nós não podemos simplesmente trabalhar na formação pessoal uma situação de pecado e não conduzir uma confissão. Um exemplo prático, tá? A formanda vem e falou, peguei contra a castidade com meu namorado, com a minha namorada. Né? Vocacionalmente, o que isso traz? Né? A castidade é um dos compromissos que nós assumimos quando nos consagramos. Então, tem algo ali nos conselhos evangélicos da vida de Jesus que aquele membro não está vivendo bem. Nós precisamos, então, ajeitar isso. Né? A castidade, ela fala muito sobre a pureza. Né? Então, o que essa pessoa está vendo? O que ela está ouvindo? O que ela está bebendo de fora que pode estar, né, alimentando coisas ruins dentro do coração dela, a vida velha dentro do coração dela, certo? Também fala muito sobre como ela conduz a afetividade e a sexualidade dela, como estão os seus afetos, né? Trabalhar isso com essa pessoa, mas eu não posso parar aí, querido, querida, você sabe que, né, pecado contra a castidade é grave, é pecado mortal. Se você morrer amanhã, você vai para o inferno. Você já se confessou? Você precisa se confessar. Busque a confissão até hoje, 8 horas da noite, né? Porque isso é urgência da sua alma de encontrar a reconciliação com o Senhor, ok? Outro ponto também muito importante que nós precisamos estar atentos, né? O formador pessoal é aquela pessoa que ela vai estar atenta. Ela tem que estar assim, ligada com um radar 24 horas por dia na vida dos seus formandos. Repito, não como uma vã curiosidade, não para ficar sabendo e ficar fofocando, ficar inventando coisas, julgamentos na sua cabeça, mas como um cuidado e zelo com aquela alma, tá? Então, se você tem um formando, né, se acompanha alguma pessoa que apresenta algum distúrbio psíquico, né, apresenta algum comportamento moral grave, você precisa
recorrer ao núcleo geral da comunidade, mais especificamente ao presidente da obra, né? Em várias reuniões da família, né? O nosso presidente atual, Guilherme, ele vem falando o quê? Gente, pecado moral grave, me procure, né? Formador, formando bem com alguma coisa, manda me procurar. Membro da comunidade, vocacionado, aconteceu, me procura. Então, muitas vezes, não precisa nem passar pela gente enquanto formador. Se o cara lá, né, nosso formando, percebeu que errou grave, ele já vai direto ao Guilherme. E aí, depois, núcleo de formação, núcleo geral, vão orientar melhor, a melhor forma do formador conduzir alguma situação, né? Mas, se o formando vem para você com essa situação, se você percebe algo de caráter, algum tipo psíquico na vida desse formando, você precisa recorrer ao núcleo geral da obra, né? A hierarquia máxima da obra, ao governo da obra, para que, né, assim eles possam te orientar a melhor forma de conduzir essa alma, ou até mesmo como fazer com ela dali por diante, tá? O acompanhador, ele deve procurar se informar como era o ambiente familiar e cultural deste membro. Por quê? Nisso a gente fala sobre a história de vida, que é o próximo módulo que eu vou abordar com vocês, né? Mas é importante eu saber de onde esse membro vem, de onde esse formando vem, né? Qual cidade que ele a família dele, qual que é a origem dele, né? Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa para formar do além, né? Pegar só o ponto de hoje. Mas o que aconteceu antes? De onde ele veio? Qual é a sua origem? Porque isso vai dizer muitas coisas sobre como ele se comporta, como ele pensa, porque ele agia de determinada forma. Então, a gente não pode desconectar a pessoa do seu contexto familiar e cultural. Nós precisamos estar com o nosso olhar ampliado para a vida, para o contexto de vida dessa pessoa. Um outro fator muito importante é que nós, formadores pessoais, precisamos gerar confiança na vida desse formando. Então, provavelmente, nos primeiros atendimentos, né, do seu formando, talvez ele tenha ali um pouco de dificuldade em se abrir, em contar algumas coisas, em falar, em ser mais profundo em alguns pontos, né? Mas eu, como formador pessoal, preciso, claro, né, embasado numa vida com Deus, na minha vida comunitária bem alinhada, ou seja, minha membresia em ordem, né, sendo bem formado, buscando essa formação que a comunidade me dá de fato, estudando, rezando, vivendo a minha vocação plena, isso vai me dar autoridade no momento do atendimento pessoal do meu formando, né? Isso vai fazer com que eu consiga gerar confiança na vida, né, confiança nele para falar da vida dele para mim. E é sempre importante, e quando, né, eu for dar alguma orientação ao meu formando, quando eu for falar algo com ele, que eu diga mesmo, de fato, o porquê daquilo que está sendo orientado, né? Que não é uma orientação da minha cabeça simplesmente, porque eu estou afim de fazer aquilo ali com ele, né? É importante que a outra pessoa, ela entenda o processo que ela está vivendo. Então, temos um formando que perde muito tempo nas redes sociais. Ele fica ali rolando no Instagram, fica no TikTok, só vê meme, e aí a gente percebe, né? Pelas conversas dele, pelas brincadeiras, pela falta de maturidade, pelo desalinhamento com algumas orientações da obra, pela plataforma que não está em dia, pelo som que está desregulado, porque ele vai na célula e as partilhas são muito rasas. Isso está interferindo gravemente na vida dele, como um todo, né? Então a gente, por conta disso, dessas coisas que estão acontecendo aqui, vou te orientar a ficar 2 meses sem o Instagram, sem o TikTok, para que você possa ter esse tempo. Em vez de usar o TikTok ou o Instagram, você vai fazer uma leitura deste livro aqui, a leitura vocacional que está atrasada. Você vai colocar sua plataforma em dia. Então, não é simplesmente falar, você vai ficar sem rede social. Tá, mas por quê? Qual que é o objetivo, né? Aqui a gente vai pai e mãe de ninguém vai ficar mandando e demandando sem um motivo claro. Nós estamos aqui para auxiliar cada membro vocacionado na comunidade que chega pra gente. Então é importante que eu diga para ele, por conta dessa situação, eu estou percebendo a sua imaturidade, que a sua vocação está desalinhada, está tendo um problema de convivência. Isso é o quê? Você está bebendo de coisas que não estão te saciando. Está bebendo uma água que é podre para você. Então a gente vai tirar essa água podre, e no caso aqui do meu exemplo, são as redes sociais, e nesse lugar da água podre você vai começar a beber água saudável, que é o quê? Coloca a sua plataforma em dia, coloca a sua leitura vocacional em dia. Então, assim, a gente precisa ter essa clareza para que essa pessoa possa receber essa orientação com o coração mais aberto e realmente dar frutos. Porque senão vai parecer uma punição. E punição por punição não gera fruto, gera revolta. E aí é a nossa parte que vai estar
fazendo errado nesse processo. Então, nós estamos aqui para auxiliar cada um que chega na nossa mão. Uma outra coisa importante também é eu ter uma percepção de quem que é esse formador. Como que ele percebe as coisas, né? A gente entra aqui, por exemplo, no temperamento, né? O temperamento não é uma coisa infinita, ele é sanguíneo, por isso que ele é assim, não. Mas qual o temperamento desse formando, né? Ele tem algum tipo de transtorno? Ele tem transtorno do espectro autista? Ele tem o TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Ele tem algum outro tipo de transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem, né? Alguma dificuldade de cognição? Isso é importante também, minha gente. Por quê? Porque eu preciso entender qual é o ritmo daquela pessoa, né? Eu, por exemplo, já tive formando, então eu precisava explicar bem pausadamente, várias vezes, né? O que eu estava pedindo, por que eu estava pedindo, né? Explicar várias vezes, de várias formas, o porquê daquela orientação. E não porque ela é burra, ela não entende, não. Porque é a forma que ela vai conseguir compreender e executar aquilo que vai ser melhor para ela, né? Então eu tenho que... É como no Evangelho. Não é o Evangelho que tem que se adaptar a mim. Eu tenho que me adaptar ao Evangelho. Eu tenho que me adaptar àquele formando. Em que sentido? Como que ele entende as coisas, né? Tem formando, eu, por exemplo, sou muito acelerada. Tem formando que se eu for muito acelerada, ele vai ficar panguando no rolê. Ele vai ficar na primeira orientação, já está na 10ª, né? Então, eu preciso, sim, entender como que esse formando funciona. Eu não vou chegar para ele e falar assim, aí, você tem alguma dificuldade de aprendizagem? Você é meio burro? Você tem TDAH aí na sua vida? Não. Mas conhecendo ele aos poucos, conversando, conhecendo a história de vida dele, eu vou conseguir perceber como que ele funciona. É um processo na formação pessoal de conhecimento mútuo. Eu vou me deixar conhecer pelo meu formando e o meu formando vai deixar com que eu o conheça, para que esse encontro ele seja frutuoso. Para que esse encontro ele aconteça e realmente assim, ó, a vocação dessa pessoa desabroche. Para que ela, estando no lugar dela, ela consiga realmente estar plena no lugar dela. Como vocação, sendo o alvo de Deus, dos ministérios que ela exerce, na missão local, enfim. Esse encontro precisa dar fruto. E aí vai chegar em algum momento, né, da formação pessoal, que você vai precisar corrigir o seu formando. Ele cometeu algum erro, ele, enfim, fez alguma coisa, eu vou precisar corrigir o meu formando. Joana, como que eu corrijo o meu formando? Eu chego dando um esporro, batendo na parede, batendo na porta? Não, né? Se eu sempre for aquele formador que sempre começa tudo corrigindo, falando que fez errado, imagina uma pessoa toda hora que te encontra falando que você está fazendo alguma coisa errada. É um saco. Você vai se sentir a melhor pessoa do mundo, você vai se revoltar com aquela pessoa, você não vai querer conversar mais com ela, porque tudo que eu faço para ela está errado. Né? Então a gente precisa agir com bondade, com misericórdia. Então eu preciso corrigir o meu formando em uma situação. Como fazer, Joana? Primeira coisa, eu preciso ter muita calma e paciência, né? Porque eu não posso corrigi-lo, aí quem é pai, quem está me ouvindo, eu não posso corrigi-lo como eu corrijo, por exemplo, um filho, porque ele não é meu filho, ele já é uma mulher criada, né? Numa correção comunitária, numa correção vocacional, eu preciso sempre relembrar a pessoa de quem ela é, daquilo que ela faz de bom. Certa vez, eu fui corrigir um membro, né, da comunidade, um consagrado, há uns anos atrás, e eu já estava assim, irritadíssima. E eu precisava corrigir aquela pessoa pela 10ª vez. E eu falei, não, hoje vai ser diferente, hoje vai ser a última vez que eu vou corrigir essa pessoa. Eu cheguei perto dela e falei assim, fulano, presta atenção. Ele já achou, né, ele estava armado já. E eu falei assim pra ele, preste atenção, você é um cara muito bom. Você é uma pessoa que é prestativa. Eu comecei a falar tudo que aquela pessoa tinha de bom, o que ela fazia de bom de fato. Não era uma mentira, era de fato. Né? Relembrei ele, quem ele é. E depois eu falei, e por que você está fazendo isso? Sabe, isso está errado. E comecei a alertar o que estava errado e corrigir e dizer a forma correta de fazer. Então, quando eu for corrigir o meu formando, eu não posso simplesmente chegar, falar que ele fez errado, muda e se vira. Não. Eu preciso relembrar essa pessoa, né? Do que ela faz de bom, de quem ela é de fato. Né? Ó, você é uma pessoa muito prestativa, né? Sua liderança de missão local, nossa, elogia demais você, sua proatividade e tudo mais. Só que nesse ponto aqui, a gente precisa corrigir. Não é assim que se faz. Você não pode agir assim com seu irmão, você não pode falar do jeito com seu líder de ministério, enfim, qualquer que seja a correção. Né? Então é preciso que eu enfatize primeiro os pontos de bom que aquela pessoa tem, aquilo que ela já cresceu. Olha que bom, você estava assim, você já avançou.
Mas esse ponto aqui precisa melhorar para que você avance mais. Porque o nosso objetivo, minha gente, não é simplesmente aquela que se consagre, é que ela seja santa. É que ela encontre de fato e viva de fato o chamado dali protocolo de Deus de forma plena, sem nenhum tipo de garra, sem nenhum tipo de mochila prendendo ela na vida velha. Ok? O nosso objetivo é simplesmente esse. Então, primeiro eu enfatizo aquilo que a pessoa ofereceu, aquilo que ela tem de bom, e depois eu apresento os pontos que precisam ser melhorados. Ok? Um outro ponto, estamos ali na formação pessoal. Né? Eu, enquanto formador, eu vou orientar, eu vou auxiliar. Quem tem que falar alguma coisa é o formando. Então, o formador, ele mais ouve do que fala. Deixa o formando falar. A formação tem que durar, em média, de 50 minutos a 1 hora. Claro, tem alguns casos que podem ultrapassar, dependendo, né, daquilo que o formando tem para trabalhar. Mas o ideal é que você separe uma hora para aquele atendimento e que você esteja naquele atendimento. Né? Estou adiantando aqui alguns pontos da próxima, que eu devo falar mais à frente. É importante que você esteja naquele atendimento. Seja ele presencial ou online, você precisa estar naquele atendimento. Então, você tem que estar numa postura correta, sem nenhum tipo de distração. Né? Por exemplo, eu quando vou fazer formação para as minhas formandas, eu procuro ao máximo fazer no horário que minhas crianças estão dormindo. Né? Para quê? Para que eu não tenha que ficar me distraindo, corrigindo criança pela casa, dando comida para a criança enquanto eu estou na formação, né? Então, procura ao máximo estar ali, ó. Postura, eu estou atendendo aquela pessoa. Né? Eu tenho que estar focado nela, no que ela está falando, nos movimentos que ela está fazendo enquanto ela está falando, enquanto eu falo. Tudo isso é muito importante, né? Estar bem arrumado, né? Não posso ir ali com o cabelo desarrumado, tá de pijama se for online, atender de qualquer jeito sendo presencial, atende ali no cantinho do banheiro do galpão. Não! Precisa de um lugar, vamos ali naquela sala, né? Vamos ali não sei aonde, para que a gente possa fazer essa formação. Né? E eu estar ali, de fato, para ouvir aquela pessoa. Então, preciso deixar ela falar, né? Conduzir aquela partilha para aquilo que é devido e fazê-la falar. E fazer as intervenções na hora necessária, né? Focado, né? Ela está falando sobre a afetividade, então eu não preciso intervir, eu falo, pode continuar, porque ela precisa falar. Quanto mais ela falar, mais eu colho informações para depois fazer as orientações necessárias, tá? Mais uma vez, né? Preciso ter cuidado com a forma que eu falo, como eu me expresso, para que isso não gere um sentimento ruim naquela outra pessoa e ela se feche ao invés de se abrir comigo. Né? Eu sou responsável por aquela vocação, então eu preciso cuidar da forma como eu me expresso para que eu gere realmente confiança naquela pessoa e não intimide ela e a impeça de se abrir comigo. A pessoa perguntou alguma coisa, falou de algum assunto que eu não conheço bem, eu não vou falar daquele assunto. Querido, olha, não me entendo muito bem disso, né? Então, vou pesquisar para você depois, vou pedir ajuda e depois eu retorno para você. Tá? Olha, nessa situação que você me apresentou, eu não sei agora como te ajudar, mas eu vou buscar orientação e assim que eu tiver, eu retorno para você, ok? Por quê? É muito perigoso eu falar de algo que eu não sei, eu dar uma orientação de algo que eu não sei. Se eu não sei, eu estou em dúvida, na dúvida eu não sei, vou pedir orientação. Orientação para quem? Para o núcleo de formação. Núcleo de formação, o formador me procurou nessa situação, o que eu faço? Vamos por aqui, ó. E o núcleo de formação conduz você, te auxilia nessa condução, nessa orientação. Mas se você não sabe como fazer ou não entende naquele assunto, diga que não sabe, não tem problema nenhum, porque ninguém sabe de tudo, e peça orientação ao núcleo de formação, ok? O atendimento, ele tem uma ordem para acontecer, ele tem uma direção para acontecer. Então, os primeiros atendimentos, eu preciso colher a história daquela pessoa, para conhecê-la de fato. Né? Se eu estou pegando ela pela primeira vez, ou se dentro do formador, né? Eu preciso conhecer a história daquela pessoa. Depois, a comunidade, o núcleo de formação, ele dá algumas orientações de condução da partilha. Então, primeiro, existe um tempo para cada formação pessoal. Né? Atualmente, como que acontece? Anos iniciais, formação mensal. Discipulado, posto voluntário e consagrados, formação bimestral, ou seja, a cada 2 meses. Então, eu preciso respeitar essa orientação. Não posso falhar. A cada 2 meses, eu formo discípulos
postulantes e consagrados, e mensal são formas nos anos iniciais. Além disso, existe um foco para cada ano vocacional, né? E tudo isso depois no ano de formação, ele também passa para os formadores. Qual que é o objetivo de cada ano vocacional? Né? Os anos iniciais são 2, mas nós trabalhamos como se fosse um só. Por quê? Porque são anos de discernimento vocacional, onde a pessoa vai se formar enquanto colo de Deus, vai conhecer o carisma, conhecer os baluartes, conhecer a missão, conhecer tudo que a colo de Deus é, vai se conhecer, vai conhecer sobre a igreja para entender. Tem o chamado a esse carisma? Tem o chamado a vida leiga consagrada? Esse é o foco dos anos iniciais. Discipulado, o próprio nome diz, é tempo de discipular. Trazer essa pessoa que hoje é membro para perto, para caminhar perto de mim, caminhar perto da obra, caminhar perto do Senhor e aprender como que a gente faz. Aprender como que é ser colo de Deus de fato no dia a dia. Postulantado é o ano do BID e a preparação para a consagração. E a consagração não é um fim, não é um ponto de chegada. Não, é um novo começo. De fato, de uma vida consagrada, separada. Onde eu vou, de fato, agora, né, com o meu cordão, seja cinza ou seja marrom, viver aquilo que já Deus me chamou desde antes do ser materno. Né? Uma vida consagrada de fato, sendo consagrado, responsável, zelador do carisma, guardião do carisma, né? Um membro já antigo da obra, pelo menos 5 anos de obra, né? Responsabilidade vocacional com a obra. Além disso, também aqui na grade formativa, cada módulo tem o seu objetivo, tem o porquê dele estar ali. O grupo de formação disponibiliza também, né, um questionário, uma reflexão sobre cada módulo. Então, isso é o assunto da partilha, né? Fora as orientações gerais da obra que acontecem e que vão sendo conduzidas ao longo do ano, né? Mas o que trabalha na formação pessoal? Isso aqui, né? Fulano, você está no postulantado, você está caminhando para a consagração. Vamos lá. Vimos lá o módulo de vícios, de pecados capitais. Vamos lá. Você viu todas as aulas. Qual o pecado que você acha que você está ainda preso? Vamos lá. Faz essa pessoa falar. Porque não basta eu assistir a aula. Eu assisto a aula, que ela vai me conduzir para um caminho de pensar se eu de fato estou alinhado com aquilo. O Paulinho foi lá na aula de pecados capitais e falou de todos os pecados capitais. Agora eu conheço os pecados capitais. Mas qual deles eu estou vivendo? Se eu vivo algum deles, ou mais de um deles, eu preciso buscar a virtude que vai combater esse pecado. Eu preciso de direção espiritual. Como que eu vou conhecer a virtude que combate esse pecado, Joana? O módulo seguinte é o das virtudes, que vão combater esses pecados. Então não é simplesmente uma aula que eu assisto. É um conhecimento para minha alma, para que a minha razão entenda aonde eu preciso ainda amadurecer, aonde eu preciso crescer. E o formador pessoal precisa estar ciente disso. Como que eu vou consagrar uma pessoa que ainda está afundada em pecados capitais? Não tem como. Ela precisa de conversão. E aí eu vou conduzir ela para um retiro espiritual, para um retiro de cura, para aquilo que, como formador pessoal e auxiliador de formação, é devido, para que ela avance, né, na vida dela com Jesus. Na prática, ali, como que eu começo, Joana? Começa rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagra a vida daquela pessoa a Nossa Senhora. Pede, né, ao anjo da guarda para estar ali. Pede ao Espírito Santo que ordene todas as coisas para que flua aquela formação. Querido, pode começar. E aí, como é que você tá? Como que foi esse último mês? Conseguiu colocar as aulas em dia? Esse mês aqui eu vi, né? Você estudou sobre pecados capitais e as virtudes. Vamos lá. O que você entendeu dos pecados capitais? Né? O que você ouviu? São 7. Algum deles você ainda está ali perto dele? Porque vamos descobrir a raiz desse pecado? Legal, então agora, vamos lá. O pecado da gula. Então tá, então agora você vai colocar o horário para você comer. Eu preciso trazer coisas práticas também como formando na formação pessoal. Mas simplesmente nem falar, puxa, a vida tá na gula ainda. Puxa, tem que cuidar disso, hein? Nossa, não come tanto, tá? Mas tá, mas e aí? E de prático, né? Na formação, a gente tem percebido muito que essa parte e na prática é muito colo de Deus. Porque senão não acontece. Eu sou católico, tá, mas e na prática? Você é católico mesmo? Não sou, então você não é católico. Né? Eu sou colo de Deus, tá, mas e na prática? Você tá vendo a plataforma, tá ajudando no sono, tá indo pra célula, tá vivendo regra de vida? Não, então você não é colo de Deus, você tá só usando um cordão.
Então, a prática é a vivência daquilo que eu digo que eu estou estudando, que eu estou fazendo. Então, eu preciso, na formação pessoal, trazer, né? Então, de prático, nessa formação, o que a gente tem? Você vai fazer o próximo retiro de cura, você vai marcar um retiro espiritual, você vai terminar a leitura do livro vocacional e você vai ficar lá 7 dias, de jejum e água, para poder sair dessa tibieza. Tá, um exemplo. Coisas práticas. Da outra formação, quando a gente voltar, e aí como é que foi esse mês? Vamos lá, retiro de cura, como que foi? Bacana. E o retiro lá de silêncio? Legal. Terminou o livro? E aí, o que você trouxe do livro de prática para sua vida? E os 7 dias de jejum, como que foram? Puxa, top, é isso aí, avançou. Vamos para a próxima. Cada formação é um degrau de avanço, de crescimento, de acesse na vocação e na vida com Deus, desse formando que eu acompanho, tá? E eu preciso, enquanto formador pessoal, estar atento. Já falei isso aqui. Mas estar, ouvindo a Deus. E quem forma, Juliana deve ter falado isso no modo 1, quem forma é o Espírito Santo. Eu só medio essa formação. Eu só trago pelo que Deus fala e passo para essa pessoa. Quem forma é o Espírito Santo. Vai formar no carisma com Deus essa pessoa. Né? Então, eu preciso pedir a Deus o dom do discernimento para usar esse dom. Eu preciso, na verdade, pedir para o Espírito Santo os dons para que eles possam ser exercidos no atendimento pessoal de formação também. Porque ali é onde precisa exalar, de fato, o carisma com de Deus. Eu costumo dizer que o Ministério de Formação... peraí. Eu tô pida. Eu costumo dizer que o Ministério de Formação, ele é um ministério que vive de fato o gestar uma geração de Pentecostes. Porque a primeira geração que nós precisamos gestar de Pentecostes é a povo de Deus, são os nossos irmãos. Então, de fato, aqui é a vivência plena do carisma. Né? Então, eu preciso estar atento, pedir para Deus essa efusão cada vez maior dos dons sobre mim, para que eles possam estar em evidência no atendimento pessoal. Tudo que eu pedi para o meu formando de um mês para o outro, né, aquela coisa prática, eu preciso para o próximo mês cobrar. E aí, como é que foi? Conseguiu fazer? Terminou? Me dá aqui. Porque senão, se eu não cobro, na próxima vez que eu pedir, que eu vai fazer? Eu coloco em risco a salvação dessa pessoa. Não é nem a consagração, mas a salvação dela mesmo. Né? Então, você como formador, você tem essa autoridade espiritual sobre o seu formando. E você precisa tomar posse disso. Cara, essa pessoa é minha responsabilidade. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso fazer com que ela avance. Não por uma soberba, por uma vaidade. Meu formando se consagrou porque eu sou um formador muito bom. Não por isso. Mas é muito bonito você acompanhar uma pessoa no processo, depois você vê ali ela se consagrando. É muito bonito você acompanhar a pessoa no processo e ver ela avançando, ano após ano, entrando para a membresia, indo para o postulantado, vivendo o ministério, se consagrando. Isso é muito bonito, porque a gente vê como que Deus é tão poderoso ao ponto de me usar para fazer com que aquela pessoa que Ele ama encontre o chamado dele. Então, isso é extremamente importante, é extremamente bonito de se fazer, né, de se viver. Então, voltando, lá no que eu falei no começo, né? Os primeiros atendimentos são de história de vida. E eu preciso, como formador, para gerar essa confiança nele, além de ter essa autoridade espiritual, de estar com a minha igreja em ordem, eu preciso, de fato, estar bem posto para a formação. Então, se é presencial, não ficar tocando, não ficar de qualquer jeito, ter postura, olhar no olho dessa pessoa, ouvir o que ela está falando de fato, estar ali presente naquela formação. E não distrair no celular, olhando no relógio, coçando toda hora a cabeça. Não, eu estou ali focado. Ele precisa de ajuda para falar, eu preciso de ajuda para me concentrar. Né? Então, é um trabalho mútuo ali, uma troca, certo? É preciso também, Juliana já deve ter falado sobre isso, que o formador pessoal tenha sigilo e ética. Aquilo que o formando me conta na formação é sagrado, é a vida dele. Eu não posso abrir para ninguém, salvo o núcleo de formação ou núcleo geral / presidente da obra, quando é um caso grave ou quando é uma situação que eu não sei como ajudar.
Mas eu procuro uma pessoa no grupo de formação. Meu formando veio com um caso lá, sei lá, muita coisa que a gente já viu nessa vida, né? Meu formando veio com um caso pra mim, eu não sei resolver. O que eu vou procurar? Ou eu procuro a Joana, ou eu procuro a Juliana, ou eu procuro a Elisa, alguém da formação eu vou procurar. Procura aquela pessoa, escolhi a Joana. Joana, meu formando veio com essa situação, como é que eu faço? Vou te ajudar. Vou te ajudar. E aí, se ele voltar com aquela outra situação, eu vou procurar a Joana de novo, porque a Joana já me ajudou da outra vez. Senão, daqui a pouco, tá todo mundo sabendo um pouco da história daquele formando. E a história dele é sagrada, é a vida dele. Né? Então, salvo casos morais graves, que devem ser procurados ou unicamente o presidente na obra, tá? Casos que eu não sei resolver, casos que são muito sérios na vida daquele formando, eu procuro um grupo de formação para me orientar. Por quê? A vida daquele formando é sagrada, eu preciso ter sigilo e ética. Não posso, no meio da vida fraterna, jogar algo da formação ali, né? Uma coisa que acontece muito por imaturidade, né, é o quê? Meu formando falou pra mim que tá gostando da fulana. E aí eu na formação, na vida fraterna, fala, olha quem chegou, hein? E não sei o quê. Solto brincadeirinhas que vão dar a entender que aquela pessoa gosta daquela outra pessoa. Não posso. Eu não posso pegar o sagrado daquela pessoa, aquilo que ela me conta, e fazer uma brincadeira no meio de todo mundo. Isso é muito errado. Porque eu estou pegando o sagrado dela, aquilo que ela me confiou, e jogando para todo mundo como se fosse uma grande brincadeira. E não é. Então eu preciso cuidar dessa minha postura. Claro que na formação pessoal eu sou o formador dele. Na vida fraterna eu sou o irmão dele. Mas eu preciso ter esse entendimento. Não posso brincar com a vida daquela pessoa. Eu preciso ser realmente um ponto seguro para ela. Para que qualquer coisa que aconteça na comunidade, na vocação dela, ela procure a mim de forma segura, sabendo que eu vou auxiliar. Correto? Então, este foi o módulo 2, sobre como deve se dar o atendimento pessoal. Vimos o quê? Começa com uma oração, né? Conduz a formação de acordo com qual o objetivo do ano vocacional que aquela pessoa está, né? O que ela está estudando agora na plataforma, quais são as orientações comunitárias, as orientações do grupo de formação. Eu fui quando veio com o caso moral grave, uma situação difícil, procuro o Guilherme. Uma situação que eu não sei como fazer, procuro o núcleo de formação. Né? O Guilherme, quando eu falo presidente, tá, gente? Né? Porque depois, esse texto eu vi. Vou voltar, tá? Tá. Finalizamos, então, o módulo 2, como se dá o atendimento pessoal na prática. Retomando. Comece com uma oração, deve durar no máximo 1 hora. Eu preciso estar, né? Entregue naquele atendimento, postura, atenção, foco, para que aquela pessoa me conte tudo que ela precisa me contar. Vou conduzir a partilha de acordo com o foco do ano vocacional, o que ela está estudando agora, como ela está vivendo a membresia dela, quais as orientações que a obra de formação tem dado nos últimos tempos. Fulano trouxe um caso moral grave. Olha, querido, procura o presidente da obra. Trouxe uma situação que eu não sei como fazer. Querido, eu vou pedir ajuda a alguma pessoa do grupo de formação. Depois eu passo para você, ok? Ok. Peço ajuda e repasso. Não brinco com o que aquela pessoa me fala em outros ambientes. É sagrado, é secreto, é sigiloso. E eu preciso ter, sim, a minha membresia e minha vida com Deus em dia, para que eu possa auxiliar da melhor maneira possível aquela pessoa que tenha confiado. Ok? Qualquer dúvida a mais de informação, com certeza estará sempre à sua disposição. Deus abençoe.
Chegamos então no nosso último módulo, né, da Escola de Formadores, onde eu vou falar com vocês agora sobre a abordagem da história pessoal. Se você já viu o módulo 2, ele está fresquinho na sua cabeça, você vai se lembrar que eu disse que os primeiros atendimentos na formação pessoal são destinados à história de vida. Por quê? Porque é importante que eu entenda de onde aquele fulano vem, como foi a vida dele, né? Antes de entrar para a comunidade, antes de conhecer Jesus, como que ele conheceu. Eu preciso saber o contexto de onde aquela pessoa vem, né? Para não trabalhar somente com o que eu tenho hoje. Porque o hoje ele é reflexo de escolhas, decisões e vivências do passado, certo? Então, primeira coisa, a história de vida não deve ser trabalhada como um momento de tensão, onde aquela pessoa vai me contar tudo que ela já viveu, né? Não. São 2 passos. Primeiro, essa conversa onde eu vou saber mais de como era a vida dessa pessoa. Um outro passo que ela vai fazer ao longo do processo, ela vai escrever a história de vida dela. E nessa escrita, muitas coisas vão voltar. E ela traz, sim, aí para a formação pessoal, né, aquilo que ficou mais marcante, aquilo que foi difícil, aquilo que foi satisfatório dessa escrita, ok? Mas agora vamos focar nos primeiros atendimentos. Recebi meu formando lá, minha lista de formandos. Vou marcar a primeira formação para conhecê-los. Tá, mas o que eu vou conhecer dessa pessoa? Vou passar mais à frente, né, alguns questionamentos para você fazer para essa pessoa. Agora, esses questionamentos não são como uma entrevista. Então, Maria, como foi a sua infância? Você viveu bem? Você era pobre ou você tinha dinheiro? Isso influenciou em que na sua vida? Maria, me diga, você namorou com que idade? Não é uma entrevista de emprego. É uma conversa, onde eu vou conduzir aquela pessoa de uma forma descontraída, de uma forma tranquila, para conhecer. E aí, Maria? Me conta aí, como que foi? O que você lembra da sua infância? De quando você era criança? O que você mais gostava de fazer quando você era criança? Né? Descontraída, eu preciso conhecer aquela pessoa, mas não com um grande objetivo, né, de podar aquilo que ela tem. Não, conhecer para ajudar aquilo que é devido. Outra coisa importante, minha gente, a pessoa vai começar a falar da história dela para mim. Eu tenho que ficar focado, como eu já disse, no que a pessoa está falando. Mas eu não posso expressar com o meu rosto nenhum tipo de reação com aquilo que ela está falando. Eu não posso fazer caras e bocas reagindo ao que ela está me falando. Porque isso vai gerar uma intimidação, ela não vai querer mais falar nada para mim. Eu não posso me espantar com a vida do outro, com o pecado que o outro já viveu. Porque somos humanos. Quem está de pé, cuide para não cair. Então eu preciso cuidar para não arregalar o olho, não ficar... E não fazer pergunta curiosa sem sentido. Nossa, mas como é que foi isso? Não, né? Preciso deixar aquela pessoa contar, né? E assim, nada que você vai me falar vai me espantar. O ser humano é podre mesmo, isso é a graça de Deus. A gente está aqui para viver debaixo da graça e se ajudar. Vamos lá, pode me falar tudo o que você quiser, né? Senão você intimida, a pessoa não vai querer, ela não vai conseguir falar. O que acontece também muito é que nos primeiros atendimentos ali, onde a pessoa está te conhecendo, talvez alguns assuntos ela não entre de forma profunda, ou ela não queira falar, e tá tudo bem, ela está te conhecendo. Esse processo de se abrir também é difícil, mas não perca do foco, que eu preciso voltar depois naquele assunto ali, tá? Quando a gente conversou, ela não pecou sobre a afetividade dela, ela ficou ali só muito superficial. Depois, no tempo oportuno, você volta naquela situação, né? Depois de gerar intimidade, depois de gerar confiança, depois de estar se formando, caminhando perto de você, confiando em você, tá? Então, primeiro, né? É impossível eu compreender uma pessoa em profundidade sem essa viagem que eu vou passar. Então, eu preciso saber que eu vou ter que gastar tempo ouvindo a história daquela pessoa. O formador precisa gostar de ouvir, porque senão não vai dar certo, né? E eu preciso fazer com que aquela pessoa, ela fale. Eu preciso ajudar esse membro a falar para que ele reconheça a presença de Deus na história dele, mesmo nos momentos mais difíceis. A gente sabe, né? Você já deve ter ouvido falar isso aqui dentro da comunidade. Como o carisma, ele é parte da nossa identidade, ele já estava manifesto de uma forma ou de outra ao longo da nossa história.
O que a gente faz no processo é descobrir esses pontos onde a gente estava presente e eu não sabia. Então, a história é importante porque ela funciona como esse mapa de onde ela veio, por onde ela passou, aonde ela chegou, por que ela está aqui agora, como que ela chegou. Né? É importante, por exemplo, eu saber, né, como que era, como que foi a infância daquela pessoa. Como foi a sua adolescência? Você teve namoro? Né? Você viveu algum tipo de dificuldade na sua sexualidade? Como que era a sua relação com os seus pais? Tudo isso é extremamente importante. Né? E o que eu tenho que observar no momento da história pessoal, né? Desses atendimentos? Primeiro, eu e a pessoa, né? Nós precisamos estar tranquilos, eu preciso ter paciência. E preciso saber, perceber se aquela pessoa está na profundidade ou se ela está de forma muito superficial. E tratar tudo com muita delicadeza e com muito amor, porque é o sagrado daquela pessoa. E ela vai falar de coisas para mim que são muito sérias, que são muito caras para ela. Muitas feridas que ela vai trazer. E eu preciso estar ali disponível, atento para aquilo. Tá? Em média, vão de 2 a 4, 5 atendimentos só com a história pessoal, para eu saber o que é aquela pessoa. Né? Então, vira e mexe, ao longo do processo, eu vou voltar na história de vida daquela pessoa. Né? A pessoa encontrou dificuldade com a liderança de missão. Tá lá falando. Sabe por quê? Aquele problema lá com o seu pai, com a sua mãe, não foi resolvido. Né? Então, a gente precisa tratar isso, porque enquanto você não resolver suas dificuldades, né, de lidar com seu pai e sua mãe, todas as hierarquias femininas e masculinas vão ser ruins para você, porque você reproduz a imagem do seu pai e da sua mãe nessa hierarquia. Preciso ajudar essa pessoa a entender que muito do que ela vive e faz hoje é reflexo do que ela viveu e fez no passado, ou que deixou de fazer no passado. Porque muitas vezes a gente acaba não trabalhando isso. E a partir do momento que essa pessoa ela vai me falando da história de vida dela, eu vou vendo aquilo, a melhor forma de conduzir os processos de cura e de libertação que essa pessoa precisa viver. Correto? Algumas perguntas eu vou precisar ao longo do tempo aprofundar, voltar e aprofundar para conhecer mais, conhecer melhor, chegar na raiz do problema. E se eu chego na raiz do problema, eu termino aquele problema. Não existe mais aquele problema. Descobrir a raiz, trato, acabou aquela situação. A pessoa está livre, ela está liberta, ela pode ser ela, de fato, na essência que Deus a criou. Então, perguntas, né, para eu ir orientando. O que a pessoa lembra da infância dela? Quais são as memórias mais bonitas que ela tem da infância dela, até os 7 anos? Quais são as memórias mais tristes? Né? Como que foi, né? O que ela tem de recordação ali dos afetos dela, do pai e da mãe nessa época de infância? Se ela se sentiu amada, desejada, o que o pai e a mãe falavam para ela de quando a mãe estava grávida. Se ela já viu fotos da mãe grávida, do casamento dos pais, né? Do parto, né? Depois que ela nasceu, as fotos, as lembranças. Você tem isso, você já viu? Né? Sua família já passou por dificuldade financeira? Porque já vi casos de pessoas que tinham dificuldade em pagar o soma, não por desconfiança na comunidade, mas porque na história de vida dela, ela passou por dificuldade financeira porque o pai gastava dinheiro com outras coisas e faltava comida em casa. Então ela tinha medo de dar, de ajudar a outros, a comunidade, e faltar em casa. Era um problema com o pai, da infância dela, que ela precisou trabalhar. Se libertar disso para poder viver plenamente a vocação dela. Né? Se a pessoa for dificuldade financeira, o que isso trouxe de marca negativa para você hoje? Né? Vamos tratar, vamos falar, o que tem? Como foi seu período na escola? Você gostava de estudar? Às vezes a pessoa não assiste a plataforma porque ela não aprendeu a estudar quando era criança, porque a mãe não ajudava ela a estudar, então ela nem terminou a escola. Ou pai, só um problema, precisa cuidar disso. Né? O que você tem de lembrança boa na época da escola, de lembrança negativa na época da escola? Né? Você era do grupinho lá dos que zoavam todo mundo ou dos que recebiam a zoação? Sabe? Quais eram os seus apelidos na época da escola? Como que você era conhecido na época da escola? Né? Você teve algum problema de saúde quando você nasceu ao longo da sua vida? O que isso trouxe para você de consequência? Né?
Às vezes, sei lá, a pessoa foi criada numa redoma de vida pela mãe, que a mãe e o pai não deixavam ela fazer nada. E a pessoa hoje ela é hipocondríaca, ela não se aventura em nada, porque fica uma presa. Vamos tratar isso. Aí chegamos na adolescência. Como é que foi a sua adolescência? Né? Você tinha muitos amigos? Você namorou na adolescência? Você, por acaso, chegou a pegar contra a castidade na sua adolescência, ter relação sexual? Como que foi isso? Né? Ah, eu nunca namorei. E como é que foi pra você nunca ter namorado? Como que você se sente? É ok ou você trouxe isso como uma coisa negativa para sua vida? Né? Pro dia de hoje? Né? Ah, eu namorei. Como que foi esse namoro? Seus pais gostavam do namorado? Como que você era recebida pela família dele? O que vocês faziam no namoro? Como que era? Onde vocês se conheceram? Como que foi então essa sua afetividade, a sua sexualidade? Como que isso se desenvolveu? Aflorou na época errada? Como que você viveu isso? Né? Você já teve experiências negativas nessa área? Você se sente traumatizada nessa área? Traumatizada nessa área? A gente está na parte da família, da fé. E a parte da sua vida com Deus, assim, de onde surgiu? Com quem que você aprendeu a rezar? Né? Como que era na sua casa? Seus pais também são católicos? Como que era isso? Vocês sempre foram católicos? Né? Você ou sua família já participou de algum outro tipo de religião? Você já frequentou? Como que foi isso? O que você sentia? O que você achava? E como que você, no meio de tudo, conheceu Jesus? Ah, legal, bacana. E você chegou a frequentar a renovação carismática católica? Nossa, mas por que pergunta isso? Porque nós somos frutos da renovação carismática católica. A nossa espiritualidade é avivamento. Somos carismáticos, oramos em línguas. Se a pessoa vem de um outro tipo de experiência e ela não gosta da espiritualidade da qual de Deus, tem alguma coisa errada. Não tem por que ela estar aqui. Né? Você já passou por retiros de cura, libertação, atendimento de oração? O que foi revelado nesse tempo? Legal. E como que você conheceu a comunidade? Quem que você conheceu primeiro? Você conheceu por música na internet? Né? Você sempre teve essa vontade de... Sempre se sentiu diferente? O chamado a essa vida consagrada sempre foi seu? Você sempre se sentiu diferente? Ou surgiu quando você conheceu a palavra de Deus? Você já participou de outras comunidades? Como que era nessas outras comunidades? Como que era a sua relação na sua paróquia com o seu padre? Com os seus irmãos ali na comunidade, né? da paróquia? Da pastoral que você participava? Né? Por que você decidiu entrar na comunidade? Como que você discerniu sua vocação? Né? Quem te acompanhou nesse tempo? Como foi esse processo? Né? E aí também vem já o final dessa conversa, né? Tem alguma coisa da sua história passada, atual na comunidade, que você nunca contou pra ninguém, que você quer me contar agora? Não tem. Beleza. Ah, tem. O que é? Vamos lá, quero te ajudar. Né? Você já sabe sobre a sua árvore genealógica, sobre doenças, traumas, lá na época de avô, bisavô, tataravô? Você já fez esses estudos, já entrou nessa aventura da árvore genealógica? Né? Você se conhece de fato? Sim, o seu temperamento, o seu jeito de ser, o que você gosta e o que você não gosta. Você tem propriedade de falar quem você é? É importante fazer esse tipo de questionamentos. Porque às vezes são coisas que a pessoa nunca parou para pensar. E ela vai parar para pensar agora, nesse momento. Tudo isso para a gente poder fazer esse mapa para eu, como formador, poder saber onde eu estou pisando. Qual é o ponto que eu preciso ajudar essa pessoa primeiro? O que está mais latente hoje? Essa pessoa não se conhece. Por que ela não se conhece? Putz, eu vi aqui na infância. Ela não conheceu o pai dela. Ou ela era adotada, ela não conhece os pais biológicos. Entende? Nossa, nunca passou por um atendimento de oração. Anáscase local. Preciso que atenda meu formando em oração. Mas eu disso. Então é extremamente importante, né, que a gente conheça a história dessa pessoa, identifique as áreas boas, mas também as que precisam de ajuda, para que eu seja esse canal da graça de Deus na vida desse fulano. Outra coisa, minha gente, não adianta eu conhecer toda a história da pessoa, fazer todo o diagnóstico, a pessoa está desse jeito, e ponto final. Não. O que for sendo diagnosticado, eu preciso tratar. Seja ali na formação pessoal, seja indicando terapia, um retiro espiritual, um retiro de cura, um atendimento de oração, um jejum. Vai
Converse sobre isso com o seu diretor espiritual. Porque se apareceu, eu preciso tratar. Ainda que não seja eu diretamente como formador a tratar, eu preciso tratar, ajudar essa pessoa a buscar esse tratamento. E aí, ponto importantíssimo para a gente finalizar esse módulo. A cura e a libertação, né, eles são essenciais, principalmente nos 5 primeiros anos de comunidade. Ou seja, no meu processo até a minha consagração, é extremamente importante que esse formando, ele passe por processos de cura e de libertação. Por isso, se você forma que é discípulo postulante consagrado, essa pessoa precisa passar por um retiro de cura. Porque as feridas vão aparecer. E à medida que eu adentro mais no caminho vocacional, as feridas elas se aprofundam mais. Eu, como formador, preciso auxiliar essa pessoa. A ferida apareceu, vamos tratar. Vamos ver qual que é o remédio necessário. Então, a cura interior e a libertação são ferramentas importantes para complementar os atendimentos pessoais e auxiliar o formador. Ajudam a abrir um caminho, né, para que a vida espiritual ela seja mais profunda, para que essa pessoa, né, se liberte daquilo que está aprendendo, para que ela seja mais de Deus. Retire os obstáculos para o discernimento vocacional. Aquilo que está em dificuldade, às vezes tem coisa que está impedindo essa pessoa de ver. Então, a cura interior e a libertação ajuda isso, né? E também acelera o processo de conversão e de santidade. Porque, no fundo, minha gente, eu já falei, estamos aqui para ser santos. Não é para servir em ministério, não é para ter informação pessoal. Estamos aqui para ser santos. Então, eu preciso auxiliar aquele formando a ser santo, a viver bem a vida católica, a ser um bom católico e a ser um bom como de Deus. Em santidade, em fidelidade ao carisma, em fidelidade à igreja. Porque antes de ser um bom como de Deus, eu preciso ser um bom católico. Correto? Então, os primeiros atendimentos são destinados a essa história pessoal, aonde eu vou conversando com a pessoa e desenhando esse mapa para entender aonde estão os pontos positivos, aonde estão os pontos negativos, o que eu preciso trabalhar, a quem eu vou recorrer. Procura um terapeuta, procura um retiro de cura, vamos fazer um retiro espiritual. Fique em silêncio. Meu papel é de acompanhar, é auxiliar, estar do lado, de mão dada com aquele formando, rumo ao céu, porque esse é o nosso único objetivo aqui dentro. Ok? Essa foi, então, os módulos iniciais da Escola de Formadores para você que vai iniciar dentro do Ministério de Formação. Não se esqueça, né? Qualquer tipo de ajuda no de formação estará sempre à sua disposição. Deus abençoe.